Na aula de hoje, eu separei uma parte importante para a gente falar, que é a respeito das raízes da função. Vamos só fazer um apanhado aqui. O A, ele representa a concavidade da parábola. Se o A for positivo, a abertura da parábola vai ser voltada para cima. Se o A for negativo, a abertura da parábola vai ser voltada para baixo. O C, a gente viu que é onde a função corta o eixo Y. Mas mais importante do que isso, porque a ideia aqui é você não ficar decorando as coisas. A minha ideia é sempre que você consiga entender o que está por trás, para que aí sim você consiga resolver. Esse é o segredo para você aprender matemática. Eu falo que, para mim, esse não é o melhor método de aprender matemática. Na minha opinião, ele é o único método de aprender. Você tem que aprender o que está por trás, para que você consiga seguir de maneira coerente, seguir de forma firme, sem desanimar. Então você precisa ter esse significado, tá? E comigo vai ser sempre assim. Sempre que eu resolver que eu vou dar uma aula, uma live, dedicar um certo tempo para ensinar vocês, eu vou fazer isso da maneira que eu acho correta, que é tentando te ensinar os porquês, tá? Mas vamos lá. Então a gente falou sobre o A, falou sobre o C, e voltando nessa ideia aqui, que para mim é o mais importante, é você entender que não importa qual seja a função. Se uma função corta o eixo Y, ela faz isso no ponto em que x vale zero. E aí você não precisa decorar mais nada, você entende isso e a partir daí as coisas vão fluindo de uma forma um pouco mais natural. Mas vamos voltar aqui. Eu quero falar agora sobre as raízes da função. Lembra aí, o que é raiz de uma função? Não importa se é função de primeiro grau, de segundo grau, se é uma função exponencial, não importa. O que é a raiz de uma função? Raiz é o valor de x que consegue zerar a função. Então, vamos lá, o que é raiz? Raiz é o valor de x que anula a função, ou seja, que zera a função. Então, é o valor de x que zera a função. Entenda, não importa com qual função você esteja lidando. Se você, eventualmente, tiver que descobrir quem é ou quem são as raízes de uma função, o primeiro passo é você pegar a função, que é o y, e igualar essa função a zero. Tenta entender. Quando eu faço isso, ó, ax2 mais bx mais c igual a zero, eu passo a ter uma equação. Isso aqui, ó, é uma equação. Nesse caso, gente, é uma equação que a gente consegue resolver, que é uma equação do segundo grau. Ju, toda função, se eu pegar e igualar a zero, eu vou conseguir resolver? Ô, gente, não necessariamente, tá? Por quê? Porque a gente é bem limitado em relação a isso. Tem alguns tipos de função que a gente sabe resolver tranquilamente. Tem alguns tipos de equação, né, que a gente sabe resolver tranquilamente. Tem outros que não são tão fáceis assim. Mas se a gente estiver falando de função do segundo grau, você vai sempre cair na equação do segundo grau e a equação do segundo grau, de um jeito ou de outro, você consegue resolver. Aí, voltando aqui então, aqui tem uma equação do segundo grau. Essa equação vai ter raízes. Equação do segundo grau tem duas raízes. O que muita gente confunde é que essas raízes elas podem ser reais, mas elas podem não ser números reais. Elas podem ser diferentes, mas elas podem ser iguais. Então, aqui a gente vai ter uma coisa importante que é a respeito da natureza das raízes. Nós vamos falar um pouco sobre essa natureza. Como é que funciona a ideia aqui. Mas para isso a gente vai ter que lembrar da fórmula de Bhaskara. Como é que a gente resolve uma equação de segundo grau. Entenda, tá, gente? Uma confusão comum que muitos alunos fazem. Ah, Ju, eu vou resolver a função. De repente ele vê lá uma função de segundo grau e dá vontade de resolver. Quando você tem uma função de segundo grau, não tem o que resolver. Agora, quando ele te pede, eu quero saber as raízes dessa função. Aí você transforma numa equação e resolve. Ou então, Ju, eu quero saber para qual valor de x ou para quais valores de x a função fica igual a 8, por exemplo. Aí você tem que pegar a função, igualar ela ao valor que você quer e resolver. Mas a função por si só não tem o que resolver, tá? Agora, quando ela vira uma equação, aí a gente consegue. Vamos lembrar.
Para quem não recorda muito bem aí, uma das maneiras de resolver uma equação de segundo grau é usando a fórmula resolutiva de Bhaskara, que usa aquela ideia do delta, você deve lembrar, b ao quadrado menos 4ac. O que eu preciso que você entenda? Esse delta que aparece aqui, a gente chama de delta por costume, mas na verdade ele é o discriminante da nossa equação. O que é isso? É ele quem vai dizer como que vai ser a natureza das raízes. Tem que entender, o delta ele é um número como qualquer outro. E pensando no número real, existem três possibilidades para ele. Ou ele vai ser positivo, ou ele vai ser negativo, ou ele vai ser igual a zero. E dependendo dos valores aqui, a nossa equação, as raízes dela vão ter naturezas diferentes. Como assim? Por um motivo. Na hora da gente resolver isso aqui, a gente usa essa fórmula. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada delta, dividido por 2a. Olha o que eu quero que você entenda. Esse delta está dentro de uma raiz. Só que não é uma raiz qualquer, é uma raiz com índice par. Quando a gente tem uma raiz com índice par, a gente vai ter que tomar alguns cuidados aqui. Por quê? Porque dependendo do que acontecer com o delta, a gente não vai ter solução real. Ah, Ju, como assim? Lembra que o delta pode ser negativo. Se o delta for negativo, a gente vai se ver obrigado a calcular a raiz quadrada de um número negativo. E isso não é um número real. Então, quando o delta for negativo, a gente vai ter um problema. Ah, Ju, como assim? Eu vou tentar te mostrar. São três situações. Delta positivo, delta igual a zero, delta negativo. Eu vou te mostrar cada uma delas, tá? Mas tenta assimilar esse nome, ó, discriminante. Porque a gente fica falando delta, 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 delta. Aí, de repente, você vai lá fazer uma prova e o cara fala assim, sobre o discriminante. Aí você fala assim, o que é discriminante? O discriminante é o delta, tá? Mas vamos ver como é que funciona isso. Vou pensar naquela equação ali. Depois, a gente vai tentar mesclar a ideia das raízes com o gráfico da função, para você ver o que acontece, tá? E o Enem já cobrou isso algumas vezes, então é bem importante que você saiba. Peguei ali, gente, uma equação do segundo grau. Eu quero saber como é que fica a ideia da natureza das raízes. Você vai entender isso daqui a pouquinho, tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou resolver aquela equação para ver o que acontece. Lembra aí para mim, ó, vou ter que calcular o delta. O que é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual. O b aqui, gente, é menos 10, então vai ficar menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 16. Então, delta vai ser igual a 100, menos 4 vezes 16 dá 64. Então, delta vai ser igual a 36. Beleza. Repara o que aconteceu aqui, ó. Esse delta deu um valor positivo. Então, delta aqui foi um número maior que zero. O que você vai tentar entender dessa ideia? Sempre que o delta for maior que zero, a sua equação vai ter duas raízes. Essas duas raízes serão números reais e, mais específico do que isso, vão ser raízes diferentes. Ah, Ju, por quê? Vou te mostrar. Na hora que a gente vai substituir, olha o que acontece. O que vai ser o nosso x? O x é menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. Repara, gente, que na fórmula resolutiva aqui tem um menos b. Então, o b aqui é menos 10, vai ficar menos 10. O que dá menos 10? Dá 10. Mais ou menos a raiz do delta. Quanto que é raiz quadrada de 36? É 6. Dividido por 2a. Como a aqui é 1, vai ficar dividido por 2. Tem que entender. Na prática, a gente tem que fazer dois caminhos. Eu tenho que fazer um caminho somando a raiz do delta e eu tenho que fazer um caminho subtraindo a raiz do delta. Confere comigo, ó. 10 mais 6 dá 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. Quando eu faço 10 menos 6 dá 4. E 4 dividido por 2 dá 2. Tem que entender a lógica para que você não tenha que decorar.
Entende? Quando o delta é um número positivo, a raiz vai ser um número positivo também. E aí, quando você soma a raiz do delta, dá um resultado. Quando você subtrai a raiz do delta, dá um outro resultado. É por isso que aqui vai gerar duas raízes reais e diferentes. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas o que isso tem a ver com o gráfico da função? Eu vou mostrar, mas entenda. Se você pensar na função, não na equação, imagina a função f de x igual a x ao quadrado menos 10x mais 16. Quando você pensa nessa função, ela tem duas raízes reais e distintas. Na prática, isso quer dizer que o seu gráfico vai cortar o eixo x em dois pontos diferentes. Mas eu vou chegar lá, tá? Mas voltando aqui, delta positivo, duas raízes reais e distintas. Só que nem sempre você vai se deparar com um delta positivo. Como assim? De repente você pode estar resolvendo um problema e se deparar com uma situação assim, ó. Vou colocar aqui. Imagina isso aqui. Dá uma olhada para essa equação. Imagina essa equação. Mesma ideia, tá? Eu vou calcular o delta para ver o que vai dar. Eu vou espremer aqui um pouquinho para ver se cabe, tá? Lembra, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ser menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 25. Então, delta vai ser igual a 100. Menos 4 vezes 25 vai dar 100 também. Aí, olha o que acontece. Meu delta vai ser igual a zero. Tem problema nenhum, viu, gente? O delta ser zero. O que vai acontecer agora? Agora, a gente vai ter que fazer a mesma estratégia. Eu vou substituir e eu vou ter que fazer um caminho somando a raiz do delta e um outro caminho subtraindo a raiz do delta. Mas olha o que acontece. O que vai ser o meu x? Vai ser menos b, então vai ser menos 10, que é 10, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, dividido por 2a. É aqui, gente, que mora a grande diferença. Por quê? Tenta entender. Muita gente declara assim, quando delta é igual a 0, as raízes são iguais. Tá certo. Mas entenda, por que as raízes vão ser iguais? Porque fazer o caminho somando 0 é equivalente a subtrair 0. Quando eu faço 10 mais 0, dá 10. 10 menos 0 também dá 10. Então, daqui sairão duas raízes. Só que vão ser duas raízes reais e iguais. Ó. 10 mais 0 é 10, dividido por 2, 5. 10 menos 0 é 10, dividido por 2, dá 5 também. Só que não tem problema nenhum, tá? Sempre que seu delta for igual a 0, você vai ter duas raízes. Elas serão números reais. Mas mais específico do que isso, serão idênticas. Ju, o que isso vai impactar no gráfico? Vai ter impacto no gráfico? Sim. Tenta entender. São duas raízes. Só que como elas são iguais, o gráfico ele vai só tangenciar o eixo x. Ele vai só esbarrar num único ponto. E para esbarrar num único ponto tem que ser na tangente. Então, esse gráfico, a parábola, ela vai só tangenciar o eixo x, tá? Por quê? Porque as raízes são duas, mas elas são iguais. Agora, existe um terceiro caso. Qual que é o terceiro caso? É quando a nossa equação não tem raízes reais. Quando é que isso vai acontecer? É quando o delta for negativo. Vamos tentar ver como é que funciona? Imagina aquela equação que está ali. X ao quadrado menos 6x mais 10 igual a zero. Uma equação do segundo grau, quero resolver aquela equação. O que nós vamos fazer? Delta, fórmula de Bhaskara. Ju, tem outras maneiras de achar as raízes sem ser com delta, fórmula de Bhaskara? Tem, gente. Uma delas é usando o que a gente vai ver daqui a pouco, que é soma e produto das raízes. Tem gente que tem extrema facilidade nisso. E se for o seu caso, eu recomendo demais. Eu adoro resolver equações usando soma e produto. Só que ali a gente não vai dar conta. Por quê? Porque as raízes não vão ser reais. Vamos tentar resolver. Imagina, você vem aqui e fala assim, vou calcular o delta. Delta vai ser b ao quadrado, tá? É menos 6 ao quadrado.
Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. Então, o delta vai ser 36 menos 40. Gente, o que dá 36 menos 40? Dá menos 4. Até então, gente, nenhum problema, né? Menos 4 é um número como qualquer outro. Então, até aqui, nenhum problema. Só que, repara, esse delta aqui é negativo. Isso vai ter implicações na natureza das minhas raízes. Por quê? Imagina que eu falo assim, não, vou continuar resolvendo. O que vai ser o meu x? Lembra aí? Menos b. O b aqui é menos 6, vai ficar menos 6, que dá 6. Mais ou menos a raiz do delta. Então, mais ou menos raiz quadrada de menos 4, dividido por 2a. Como a é 1, vai ficar dividido por 2. Entende? Aqui, ó, apareceu raiz quadrada de menos 4. Isso aqui, gente, não existe nos números reais. No conjunto dos números reais, não existe raiz com índice par de número negativo. Então, não tem. Ah, Ju, mas aí o que eu faço? Aqui a gente não continua. Essa equação, ela não possui raízes reais. Cuidado, tá, gente? Tem raízes? Tem. Tem duas raízes, só que são dois números complexos. Não serve para a gente estar trabalhando no universo dos números reais. Então, nesse caso, a sua equação não possui raízes reais. Ah, Ju, mas e aí? E aí, pessoal, que isso vai ter um impacto no gráfico da função. Como assim? Entende? Não tem raiz real. Na prática, o que significa? Significa que não existe nenhum valor real de x que consegue zerar a função. Simplesmente não tem valor de x que anula a sua função. Se não tem valor de x que anula a sua função não vai poder nem esbarrar no eixo x. Por quê? Porque quando toca o eixo x, o y vale zero. Aqui nunca vai valer zero. Então, o seu gráfico simplesmente não pode nem encostar no eixo x. Eu vou tentar te mostrar isso nos gráficos, mas desde que vocês me façam um favor. Eu não quero que vocês fiquem decorando o formato. Eu quero que vocês raciocinem, porque é a única maneira de você aprender. É se você de fato entender o que está acontecendo, tá? Ó, o que muita gente deve estar em dúvida aí é assim, Ju, mas o que as raízes têm a ver com as coordenadas do vértice? Porque esse é o título da live, né? Vocês vão ver daqui a pouco o que tem a ver. Mas antes, deixa eu te mostrar. Vou fazer um esqueminha aqui, mas lembra, vocês vão me prometer que vocês não vão decorar isso aqui, tá? Eu preciso realmente que vocês entendam. O que eu vou fazer aqui? Ó? Imagina que eu tenha colocado aqui só o eixo x, tá? Estou colocando aqui 6 vezes. Vocês vão entender o motivo daqui a pouco. E aqui eu vou pensar nos casos. Por exemplo, imagina a situação. Eu quero pensar assim, que o meu delta, ele é um valor positivo. A gente já sabe que quando o delta é positivo, tem duas raízes reais e essas duas raízes, elas são diferentes. Isso vai impactar no gráfico. De que maneira? Entenda, se meu A é positivo, meu gráfico vai ficar assim, ó. Vê se você consegue entender. Corta o eixo x em 2 pontos. Repara, vou chamar aqui de x', aqui de x duas linhas. Observe, são 2 pontos diferentes. Quando é que isso vai acontecer? Quando o seu delta for um número positivo. Ah, Ju, mas tem que ser desse jeito? Não. Ao invés da sua parábola ter concavidade voltada para cima, ela pode muito bem ter a concavidade voltada para baixo. E tá tudo bem, tá, gente? O que faz a parábola ter a abertura voltada para cima ou para baixo é o A. Se o A for positivo, vai ser daquele jeito. Se o A for negativo, vai ser assim. Mas isso não muda o significado. Ó. Repara, tem duas raízes reais e distintas. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui em cima A positivo, aqui A negativo. Beleza. Esse é o caso em que o delta é positivo. Só que lembra,
O delta não tem obrigação de ser positivo, ele é um número como qualquer outro. Existem 3 possibilidades para ele. Por exemplo, meu delta, ele pode ser igual a zero. O que vai acontecer se eventualmente seu delta for igual a zero? O gráfico, ele só vai tangenciar o eixo x. Vou colocar de uma cor diferente aqui para tentar não ficar tão embolado, tá, gente? Dá uma olhada, ó. Seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Encosta no eixo x, ou seja, sim, existe, né, valores de x que conseguem zerar a função. Nesse caso, são 2 valores, mas eles são iguais. Então, x' é igual a x duas linhas. Mas tenta lembrar, nada me garante que a parábola tem que ter concavidade voltada para cima. Isso vai acontecer se o a for positivo. Mas eu posso muito bem ter uma função com a negativo e que tem delta igual a zero. E aí ficaria algo desse jeito, ó. Repara, tangencia aqui do mesmo jeito. X' é igual a x duas linhas. Certo? Beleza. Agora, eu quero pensar no último caso. Qual que é o último caso? É o caso em que o delta é negativo. Se o seu delta for negativo, gente, o que pode acontecer? É a mesma ideia. Você pode ter concavidade voltada para cima e pode ter concavidade voltada para baixo. Repara, eu vou tentar colocar aqui, não sei se vai pegar direitinho aí, mas se o delta é negativo, significa assim, olha, não existe um valor de x que consegue zerar essa função. E aí, ou o seu gráfico vai ser desse jeito, observa, o gráfico nem encosta no eixo x. Ou ele vai ser assim, ó, nem encosta no eixo x. Aí, ó, esse gráfico não encosta. Quando é que isso vai acontecer? Quando delta for negativo. Então, aqui, você começa a ver quais são as consequências das raízes para o seu gráfico. Então, essas três situações podem acontecer. Lembrando que é a mesma ideia aqui. A diferença é que, nesse caso, a concavidade está voltada para cima e que, nesse caso, a concavidade está voltada para baixo. Só que isso é um mero detalhe. O que diz para a gente se a concavidade vai ser para cima ou para baixo? O A. A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Soma e produto das raízes. Aqui a gente vai chegar numa maneira de descobrir quanto que vale a soma e quanto que vale o produto das raízes sem ter que encontrar o valor das raízes. Por exemplo, a gente fez aquelas questões, né? Aí teve uma equação que eu achei uma raiz igual a 2, a outra igual a 8. Teve uma outra que eu achei 5 e 5. Teve uma terceira que nem teve raiz real. O que eu quero que você entenda é que é possível descobrir quanto que vale a soma e quanto que vale o produto das raízes, mesmo que a gente não descubra quem são as raízes. Até porque, em alguns casos, pensando só nos números reais, a gente não consegue descobrir quem são as raízes. Mas só de você olhar para a função, só de você olhar para a equação, você consegue descobrir algo a respeito da soma e do produto. E isso tem a ver com o vértice, por quê? Porque o x do vértice, ele tem tudo a ver com a soma das raízes. E a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas vamos ver aqui como é que funciona. Ó. Imagina que você tem uma equação nesse formato. ax2 mais bx mais c igual a zero. Eu quero pensar na soma e no produto dessas raízes. Para quem não se lembra, gente, soma das raízes é menos b sobre a. Ah, Ju, para eu guardar essa fórmula? Ó, eu não sou de pedir para vocês guardarem fórmula, não. E essa aqui, vocês vão usar tanto que eu acho que vocês vão acabar guardando. Mas a soma das raízes é menos b sobre a. De onde que vem essa soma das raízes ali? De onde que vem essa fórmula? Gente, vem de literalmente você somar uma raiz com a outra. E a princípio, isso pode parecer bobagem, mas principalmente para quem pretende fazer provas mais técnicas de matemática, né, esses vestibulares tradicionais que ainda existem, é muito comum eles cobrarem esse tipo de coisa. E a gente acaba pecando por esquecer um detalhe muito simples. Entende? Quando eu falo que a soma das raízes é menos b sobre a, eu estou te contando que se eu fizer x' mais x duas linhas, esse resultado é menos b
sobre A. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente esquece, mas somar as raízes é literalmente fazer x' mais x duas linhas. Como é que a gente chega nessa fórmula? Não é difícil, tá? Eu vou fazer a da soma, a do produto eu vou deixar como para casa aí para vocês tentarem fazer. Mas lembra aqui para mim, quem são as raízes da função? X' é menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Quem que é x duas linhas? Lembra, você faz um caminho somando a raiz do delta e um caminho subtraindo a raiz do delta. Então, é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Tem que entender. Quando eu quero fazer a soma das raízes, eu quero literalmente somar esse valor com esse. Na hora que a gente somar esse valor com esse, a gente vai chegar nessa fórmula que está aqui. Dá uma olhada. O que vai ser x' mais x duas linhas? Vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. Mais a outra raiz. Só que tá vendo que tem um menos? Vou colocar assim, quem tiver um pouquinho mais de facilidade, faz direto, tá? Menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Vou colocar assim, que aí não é perigo de vocês errarem aí. Agora eu quero que você observe. X' mais x duas linhas é a soma das raízes. Agora tem que entender. Eu estou somando dois números que têm o mesmo denominador. Se eu estou somando dois números que têm o mesmo denominador, são duas frações de denominadores iguais. Eu mantenho o denominador e somo ou subtraio quem está lá em cima. Vai ficar assim, ó, menos b mais raiz de delta, mais com menos b, mais com menos raiz de delta. Dá uma olhada, ó, mais raiz de delta com menos raiz de delta, desaparece. O que vai sobrar disso aqui, hein? Menos b dá menos 2b, dividido por 2a. Esse 2 cancela com esse, o que vai ser a soma das raízes? Menos b sobre a. Como eu falei, se você pegar mesmo para estudar a função do segundo grau e equação do segundo grau, você vai usar muito aquela ideia. Então, de tanto usar, você vai acabar guardando, tá? Agora, Ju, deu um branco, eu precisei da soma das raízes, o que eu faço? Dá para demonstrar, não é nada fora do comum. Só que você gastaria um certo tempo, né? Então, aquilo ali, eu acredito que você vai acabar guardando. Agora, da mesma maneira que a gente pode pensar na soma das raízes, é possível descobrir o produto das raízes, sem fazer a conta, sem descobrir quem são as raízes. E como é que a gente faz isso? O produto das raízes é C sobre A. Ah, Ju, como é que chega nessa fórmula? Do mesmo jeito que a gente chegou ali. É você fazendo x' vezes x duas linhas. Dá um pouco mais de trabalho, gente, mas dá para provar isso aqui do mesmo jeito, tá? Então, quem tiver um tempinho aí, tiver curiosidade a respeito disso, tenta ver como é que você faz, ó. Você vai pegar essa fração, vai multiplicar por essa fração. Tem que tomar cuidado, você vai ter que usar a propriedade distributiva, tomar bastante cuidado, mas você consegue descobrir que isso vale C sobre A. Tá, mas e aí? E aí que tem várias coisas aqui que eu poderia ficar falando a respeito de soma e produto das raízes. Eu posso, depois, te ensinar como é que você faz para resolver uma equação do segundo grau usando soma e produto. Como assim? Eu posso te mostrar como é que você faz para descobrir quem são as raízes da função usando só a ideia de soma e produto. Ah, Ju, sempre vai dar para usar? Então, gente, sempre que a sua função, sempre que a sua equação tiver raízes inteiras, você não vai ter dificuldade para usar isso aqui. Como eu falei mais cedo, gente, eu sei que isso aqui na verdade é um poço de bullying. Quando você estava na escola, se você não era bom em matemática, como eu não era, você sofreu muito bullying com isso aqui. Por quê? Porque na escola, a professora colocava lá uma equação e ficava assim perguntando para os alunos. Fala aí para mim, dois números que somados dão tanto e que multiplicados dão tanto.
Aí o povo respondia. Eu falava assim, gente, como é que esse povo está fazendo isso? E deixava passar, né? Aí ela colocava uma outra equação e falava, dois números que somados dão tanto e que multiplicados dão tanto. E o povo respondia, falava, meu Deus do céu, de onde que esse povo está tirando isso? E aí, para não ser zoado, eu ficava até mexendo a boca, assim, para ver se... Para fingir que estava falando alguma coisa, para o povo não desconfiar que eu não sabia, porque eu sentia que eu era a única da sala que não sabia. E isso é um gerador de bullying, tá? Depois, eu vou separar um dia só para ensinar para vocês uma maneira bem prática de você resolver uma questão, achar as raízes da equação usando som de produto e sem depender de ficar tentando adivinhar como é que funciona. Vou fazer um desenho aqui de uma parábola no plano cartesiano. Uma dica, desenhe a parábola primeiro, depois você coloca o plano cartesiano, para não ficar, seu desenho não ficar muito estranho, tá? Se a gente coloca o plano, depois tenta encaixar a parábola, dá muito ruim. Olha aqui, ó, coordenadas do vértice. Eu vou aproveitar e já falar um pouco a respeito do B. Lembra que você já sabe, o A é a concavidade. Então, eu preciso que só de você olhar para esse gráfico, você já saiba o sinal do A. Como tem concavidade voltada para baixo, o que você pode falar a respeito do A aqui? O A é negativo. Dá para falar alguma coisa, gente, a respeito do C. Como assim? Lembra, o C é onde a função corta o eixo Y. Eu posso não fazer ideia de quanto vale, ó, mas esse valor aqui é um valor positivo ou negativo? Esse valor aqui, ó, é positivo. Ah, Ju, ele pode me pedir esses sinais? Pode, principalmente se você for fazer qualquer vestibular tradicional, tá? O Enem também pode cobrar isso, só que de uma maneira um pouco mais contextualizada. A outra coisa que você consegue saber o sinal só de olhar é do delta. Ah, Ju, como é que eu vou saber o sinal do delta? Você vai olhar, ó, corta aqui e aqui. Vou chamar aqui de x', vou chamar aqui de x duas linhas. Se corta em dois pontos distintos, você já sabe, essa função tem duas raízes e elas são diferentes. Se tem duas raízes e elas são diferentes, o que você pode falar a respeito do delta? O delta vai ser positivo. O que falta a gente descobrir o sinal, hein? Falta a gente descobrir alguma coisa a respeito do B. Vou colocar uma interrogação aqui por enquanto. Depois a gente vai falar sobre ele. Tá, mas antes de falar sobre o B, eu quero falar sobre as coordenadas do vértice. Eu já comecei a falar um pouco sobre isso e é importante que você saiba. O vértice, ele é o ponto mais importante da parábola para nós, por uma série de motivos. O vértice, ele pode ser o ponto de máximo ou o ponto de mínimo da sua função. É no vértice que a função muda o comportamento. Como assim, Ju? Repara, nesse caso específico, antes do vértice, à medida que o valor de x cresce, o valor de y também cresce. Então, a função é crescente. Depois do vértice, à medida que o valor de x cresce, o valor de y diminui. Aí tem que entender, a gente tem aquela velha ideia de que a parábola começa aqui e que ela termina aqui. Isso está errado. Essa parábola aqui, ó, ela desce aqui indefinidamente. Da mesma maneira que ela vem aqui indefinidamente, para cá também. Lembra, função é o y. Então, quando a gente fala de valor máximo, a gente está falando do y. Esse aqui é o valor máximo da função. Mas entende, não é um valor qualquer. Aquele ali é o y do vértice. Aqui, ó, é o x do vértice. Uma das dúvidas mais frequentes quando a gente está aprendendo função de segundo grau é assim. Ah, Ju, quando eu estou resolvendo um problema, eu nunca sei se eu tenho que calcular o x do vértice ou se eu tenho que calcular o y do vértice. E nessa nossa jornada, gente, essa dúvida tem que desaparecer. Você não vai poder ter essa dúvida mais. Por que não? Porque, por exemplo, se ele te falar assim, olha, eu quero saber o valor máximo da função. Valor de função é y. Então, o valor máximo vai ser o y do vértice. Ah, Ju, então eu entendi. O valor máximo é o y do vértice e o valor mínimo é o x do vértice? Não. Valor, seja ele máximo, seja ele mínimo, seja ele um valor intermediário, é sempre no y.
Uma função do segundo grau, quando ela tem concavidade voltada para baixo, ela tem valor máximo, que é o y do vértice. Se ela eventualmente tiver concavidade voltada para cima, ela vai ter valor mínimo. E quem vai ser o valor mínimo? O y do vértice também. Mas não vamos ficar fritando demais isso agora, não, porque nós vamos falar exclusivamente sobre essa ideia e principalmente a gente vai aprender a resolver problemas. Mas vamos voltar aqui. Eu quero saber sobre as coordenadas do vértice. Tem fórmula para você descobrir as coordenadas do vértice? Sim. Tem gente que vai querer usar as fórmulas e tá tudo bem. Se você quiser usar, não tem problema nenhum. Eu até uso, mas eu uso só a fórmula para o x do vértice. Para o y do vértice eu não uso. Por que não? Porque eu entendo, e é essa a parte importante, eu entendo que o vértice ele tem coordenadas. Ele tem um x, que a gente costuma chamar de x do vértice, e tem um y, que a gente chama de y do vértice. A partir do momento que você começa a entender a ideia de função, você começa a entender como é que funciona aquilo ali. Por quê? Tenta imaginar. Vamos supor que você tenha a função. Então, você tem lá, ó, a função é essa aqui. Esquece que tem letra, tá, gente? Imagina que você sabe quem é a função. ax2 mais bx mais c. Então, imagina que você tem a função. O que eu quero que você entenda? Se você tem a função e tem o x do vértice, dá para descobrir o y do vértice? Dá. Como? Substituindo na função. Por exemplo, sei lá, imagina que esse x do vértice aqui é 2. Eu descobri que o x do vértice é 2, mas eu não estou conseguindo descobrir quanto que vale o y do vértice. Entende? Se você tem o x do vértice e tem a função, dá para descobrir o y do vértice sem fórmula. É só você substituir o x. Então, a partir do momento que você entende, por mais bobo que isso possa parecer, mas a partir do momento que você entende que x do vértice e y do vértice formam um par ordenado, você começa a entender como é que as coisas estão funcionando. E se você tem a função e tem o x, você consegue descobrir quem é o y. Tá, mas vamos concentrar aqui então. A fórmula, se você quiser guardar, é assim, ó. Como é que a gente faz para descobrir o x do vértice? O x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é uma fórmula mais feia, menos delta sobre 4a. Tem gente que vai querer guardar e tá tudo bem, viu? Se você falar assim, não, Ju, eu não gosto muito de fórmula, não, mas tem umas fórmulas que eu me proponho a decorar e pronto. Ok, pode guardar. Só que eu praticamente não uso essa. Por que não? Porque eu penso nessa aqui, ó. Achei o x do vértice, substituo, eu acho isso. Tá, mas eu quero que você olhe bem agora aqui para mim, para essa fórmula. Essa fórmula, gente, é muito parecida com uma fórmula que a gente acabou de ver. Lembra aí, ó, isso aqui parece com a soma das raízes. A diferença é que a soma das raízes é menos b sobre a. E aqui é menos b sobre 2a. Você fala, será coincidência ou será que tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Vou tentar te mostrar aqui. Repare. Aqui está o x do vértice. Você deve lembrar aí que quando eu comecei a falar sobre função de segundo grau, eu falei sobre o fato da parábola ser simétrica. Falei assim, ó, a parábola, ela é simétrica. Na prática, ser simétrico tem que ser simétrico em relação a alguma coisa. E ela é simétrica em relação a esse eixo que contém o vértice. Mas tem que entender, na prática, significa que esse pedaço que está aqui, ó, que eu estou colorindo de verde, é do mesmo tamanho desse pedaço de cá. Ju, mas e aí? Tem que entender, ó, esse pedaço é do mesmo tamanho que esse. Se são do mesmo tamanho, significa que esse ponto aqui não é um ponto qualquer. Esse ponto é ponto médio desse segmento, ó. Esse pedaço é do mesmo tamanho que esse. Então, aqui nós temos um ponto médio. Tá, mas e aí? E aí que aqui entra uma ideia de geometria analítica. Se aqui é ponto médio,
Para a gente descobrir quem está aqui, é só a gente fazer a média aritmética dos extremos. Só que entenda, em um dos extremos tem uma raiz, no outro extremo tem uma outra raiz. Então, o que acontece? Dá uma olhada. O que vai ser o x do vértice? O x do vértice é a média aritmética das raízes. Na prática, eu faço x' mais x duas linhas dividido por 2. Mas olha, x' mais x duas linhas, gente, é o quê? X' mais x duas linhas é a soma das raízes. Então, o que é o x do vértice? É a soma das raízes dividido por 2. Tá, mas como é que a gente calcula a soma das raízes? Soma das raízes é menos b sobre a. Aí ficaria menos b sobre a dividido por 2. Divisão de fração. Você conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. O que é o inverso de 2? O inverso de 2 é meio. E aí a gente chega na nossa fórmula. Quem é o x do vértice? O x do vértice é menos b sobre 2a. Agora, você pode, como eu falei, você pode chegar aqui e falar assim, Ju, eu prefiro guardar a fórmula. Tudo bem, tá? Pode guardar. Mas é muito importante que você entenda que o x do vértice é a média aritmética das raízes. Eu não estou falando que você tem que fazer esse caminho todo, mas essa ideia eu preciso que você guarde. Então, quem estiver anotando aí, anota num cantinho qualquer. O x do vértice é a média aritmética das raízes. Eu vou te mostrar qual que é o significado do b na função do segundo grau. A gente já sabe que o A é concavidade, para cima ou para baixo. A gente sabe que o C é onde corta o eixo Y. E agora eu quero falar a respeito do B. Para isso, eu vou fazer alguns desenhos aqui. Se você não for dar um print na tela, se você for desenhar isso aqui, vale o mesmo conceito de sempre, tá? Primeiro desenhe a parábola, depois coloque os eixos, principalmente aqui. Porque o B tem um pouco a ver com onde a função corta o eixo Y, mas na verdade tem a ver com como a função corta o eixo Y. E aí, se você fizer um desenho errado não, se você fizer um desenho diferente do meu, a sua resposta vai ficar diferente da minha, tá? Finalmente a gente vai conseguir entender qual que é o significado do B. E eu não tenho receio nenhum que você possa pensar assim, porque não é um macete, não é uma situação assim que, se acontecer tal coisa vai dar certo. Não, isso aqui a gente consegue provar. Só que para a gente provar isso, a gente usa uma parte que vocês não estudam para o ensino médio, que tem a ver com a derivada da função. Então, eu só preciso que você guarde o resultado, tá? O que é o B? O B é como a função corta o eixo Y. Ju, como assim? Vou tentar te mostrar. Eu coloquei 5 exemplos, e desses 5 exemplos, eu quero determinar o sinal do A, do B, do C e do delta. Do A, do C e do delta, a gente já sabe fazer, só de olhar. Repara, eu não coloquei nenhuma função que não encosta no eixo, mas eu já sei que você sabe identificar isso, tá? Então vamos lá. Vamos pensar aqui para mim, ó. Aqui, concavidade voltada para baixo. A negativo. Onde corta o eixo Y? Onde corta o eixo Y é o C. Eu posso não fazer ideia do C aqui, mas o C é positivo. O delta. O delta, na verdade, o delta fala aqui, ó, sobre as raízes. Aqui tem duas raízes reais diferentes. O que você pode falar sobre o delta? Positivo. Daqui a pouco a gente volta no B. Vamos pensar essa letra B aqui, ó. Olhou aqui. Concavidade voltada para cima. A positivo. O C. O C é onde corta. Corta aqui, ó. Eu posso não fazer a menor ideia de quanto vale esse C. Não sei. Mas ele com certeza é negativo. E o delta, hein? Corta em 2 pontos. Se corta em 2 pontos, delta positivo. Falta o B, nós vamos falar dele daqui a pouquinho.
Vamos ver a letra C aqui. Concavidade voltada para baixo. A, negativo. Onde corta o eixo Y? É o C. O C aqui, ó, não sei quanto vale, mas o C é positivo. Delta, duas raízes reais distintas. Delta, positivo. Dá uma olhadinha nessa letra D. Não sei se aqui vai caber, mas eu vou tentar. Vou escrever aqui, ó. Concavidade voltada para cima. A, positivo. Onde corta o eixo Y? Onde corta o eixo Y é o C. Então, C aqui, positivo. O delta, gente, tem a ver com em quantos pontos, né, corta o eixo Y. Aqui só tangencia. Só vai tangenciar é porque o delta é igual a zero. E o B? Vou falar dele agora, mas vamos fazer aqui essa letra E primeiro. Concavidade voltada para baixo. Concavidade voltada para baixo, vou escrever aqui, ó, A, negativo. O C é onde corta o eixo Y. Corta o eixo Y nesse ponto. Posso não saber quanto vale, mas com certeza é positivo. Então ali, ó, o C é positivo. O delta também vai ser positivo, ó, porque tem duas raízes reais e distintas. Esses três, gente, são os mais fáceis, que a gente bate o olho só de olhar, a gente já sabe o que está acontecendo. Eu quero que você tenha a mesma sensação ao falar do B. A gente consegue mostrar isso usando as coordenadas do vértice, mas hoje eu quero que você aprenda na prática como é que você determina o sinal do B. E aí está aqui, ó, o B é como a função corta o eixo Y. Como assim, Ju? Lembra que eu falei na aula passada, falei um pouco hoje? Toda função do segundo grau, ela tem uma parte crescente e tem uma parte decrescente. Toda. E o B está relacionado a isso. Como assim? O que acontece é que se o B corta o eixo Y na parte em que a função é crescente, o B vai ser positivo. Ah, por quê? Tem a ver com a derivada da função quando x é zero. Então, não tem muito como te explicar o motivo aqui. Mas pode confiar, não é um macete, sempre vai dar certo. O B está relacionado a como que a função corta o eixo Y. Se a função cortar o eixo Y na parte em que ela é crescente, o B vai ser positivo. Se a função cortar o eixo Y na parte em que ela é decrescente, é porque o B é negativo. E aí fica bem fácil de você observar, ó. Dá uma olhada. Aqui, ó, essa primeira parte da função, como ela corta o eixo Y? Repare, ela corta na parte em que ela é crescente. Se ela corta na parte crescente, o que significa aqui, hein? B positivo. Ah, Ju, só isso? Só isso. O B é como a função corta o eixo Y. Dá uma olhada para cá agora, ó. Aí toma cuidado para você não ficar fazendo umas associações que não existem. Tipo assim, o C é positivo, o B é positivo. Não. Todas as combinações que você puder imaginar aí existem. Então você não vai decorar nada disso. Você vai pensar do jeito que eu falei. O B é como a função corta o eixo Y. Dá uma olhada, ó. Aqui está o vértice. Antes do vértice a função é decrescente. Depois do vértice a função é crescente. Então ela corta na parte decrescente. Se ela corta na parte decrescente, o B é negativo. Olha para esse aqui agora, ó. Aqui está o vértice da parábola. Antes do vértice, ela é crescente. Depois do vértice, ela é decrescente. Então, ela está cortando o eixo Y na parte decrescente. Se ela corta na parte decrescente, o B vai ser negativo. E aí você consegue responder qualquer pergunta sobre isso com essa ideia, tá? Ju, no Enem pode aparecer? Sim. Mas em vestibulares tradicionais, isso aqui aparece sempre. Agora, observe, ó, aqui está o vértice. Antes do vértice, ela é decrescente. Depois do vértice, ela é crescente. Corta na parte decrescente. O que você fala sobre o B? Negativo. Então, tem que entender. Cortou o eixo Y na parte crescente, o B vai ser positivo. Cortou o eixo Y na parte decrescente, o B vai ser negativo. Aí você deve estar pensando, Ju, e a letra E que ficou para trás? Entende?
A letra E, gente, é o melhor tipo para nós. Mas dá uma olhada, ó. Olha aqui para mim. Aqui o que está acontecendo? Aqui é aquele caso em que o eixo de simetria coincide com o eixo y. Repara, ó, antes do vértice a função é crescente, depois do vértice a função é decrescente. No vértice a função não é nem uma coisa nem outra. Então, presta atenção. Quando corta na parte crescente, o B é positivo. Quando corta na parte decrescente, o B é negativo. Se corta num ponto que não é nem crescente nem decrescente, até porque é um ponto, aqui o meu B não pode ser nem positivo e nem negativo. Lembra aí? Quando o número não é nem positivo e nem negativo, é porque ele vale quanto? Zero. Então aqui, ó, é uma situação em que o B vale zero.